A luz do sol entrava pelas clarabóias. Compradores passeavam tranquilamente. Crianças riam, segurando seus brinquedos. O aroma de canela no ar. Um sábado normal no shopping. A calmaria antes da tempestade. Mal sabiam eles que o mundo estava prestes a mudar. Um jovem casal, de mãos dadas, olhava vitrines. Um grupo de adolescentes ria, reunido em torno de um celular. Uma mãe empurrava um carrinho, seu bebê dormindo profundamente. A vida seguia, alheia ao terror que se escondia além da percepção. Um raio de luz, bem acima da praça de alimentação, refletindo no chão de mármore polido. Pulsava, ficando mais brilhante. As pessoas pararam, suas conversas se calando. Cabeças erguidas, a curiosidade substituindo a conversa. Um zumbido baixo vibrava no ar. As luzes piscaram. A música que tocava nos alto-falantes do shopping falhou e morreu. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Algo estava errado. E então, apareceu. Uma forma, descendo da luz. Ele caiu pela clarabóia acima. Uma chuva de vidro estilhaçado. Gritos perfuraram o ar quando os compradores se espalharam. Lá, no meio de tudo, estava o alienígena. Sua pele era escorregadia, negra como a meia-noite. Seus membros eram longos e finos, terminando em garras afiadas. 2 olhos vermelhos brilhantes, desprovidos de emoção, examinaram a multidão. O pânico tomou conta do shopping. Pessoal, mantenham a calma. Vão em direção às saídas, rapidamente. Pessoas tropeçavam umas nas outras, desesperadas para escapar. O pânico era palpável, como uma onda de medo que se espalhava rapidamente. Cada rosto refletia o terror, cada movimento era uma tentativa frenética de encontrar segurança. Mães gritavam por seus filhos, suas vozes cheias de desespero e angústia. O som de crianças chorando se misturava ao caos, aumentando a sensação de desespero. Era uma cena de desolação, onde o instinto de proteção se chocava com a realidade aterrorizante. Amigos foram separados no caos, suas mãos se soltando enquanto a multidão os empurrava em direções opostas. Olhares de pânico e confusão eram trocados, mas a maré humana não permitia reencontros. Cada um estava por conta própria, lutando para sobreviver. O alienígena ficou imóvel, uma estátua de terror de outro mundo. Sua presença era uma anomalia, uma quebra na realidade que ninguém poderia ter previsto. Ele parecia observar tudo com uma calma perturbadora, como se estivesse calculando seu próximo movimento. Seu silêncio era mais assustador do que qualquer rugido. A ausência de som de sua parte criava uma tensão insuportável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Cada segundo de silêncio era uma tortura psicológica para aqueles ao seu redor. Ele inclinou a cabeça, como se estudando a multidão em pânico. Seus olhos, frios e calculistas, pareciam penetrar a alma de cada pessoa. Era como se ele estivesse escolhendo sua próxima vítima, analisando cada movimento, cada expressão de medo. Então, com uma velocidade que desafiava a compreensão, ele atacou. Seu movimento foi tão rápido que parecia um borrão, uma sombra letal que se movia com precisão mortal. Ninguém teve tempo de reagir. O ataque foi instantâneo e devastador. Suas garras cortaram o ar, afiadas como lâminas, deixando um rastro de destruição. O som do corte era nítido, um lembrete da força brutal que ele possuía. Cada movimento era calculado para causar o máximo de dano. Um grito de gelar o sangue sinalizou sua primeira vítima. O som ecoou pelos corredores, um aviso terrível do que estava por vir. O grito era um som de puro terror, uma expressão de dor e desespero que ressoava profundamente. O shopping havia se tornado um campo de caça. Cada corredor, cada loja, era agora um terreno perigoso. O alienígena se movia com uma eficiência aterrorizante, transformando o local de compras em um cenário de pesadelo. A caça havia começado, e ninguém estava a salvo. A praça de alimentação, antes um lugar de risos e refeições compartilhadas, transformou-se em um cenário de puro terror. O que era para ser um dia comum de compras e lazer, rapidamente se tornou um pesadelo para todos presentes. Mesas e cadeiras foram viradas enquanto as pessoas fugiam em desespero. Comida espalhada, esquecida no chão, como testemunha silenciosa do caos que se instalou. O som de pratos quebrando e gritos ecoava pelo ambiente.
O cheiro doce de canela, que antes preenchia o ar, foi rapidamente substituído pelo cheiro metálico de medo e pânico. Era como se o próprio ambiente tivesse mudado, refletindo o terror nos corações das pessoas. Eu vi um menino, separado de seus pais, encolhido debaixo de uma mesa. Ele estava sozinho, tremendo, e parecia não entender o que estava acontecendo ao seu redor. Seus olhos estavam arregalados de terror, agarrando seu ursinho de pelúcia com todas as suas forças, como se aquele brinquedo pudesse protegê-lo do perigo iminente. O alienígena se aproximou, seus passos ecoando pelo espaço agora vazio. Cada passo parecia um trovão, aumentando a tensão no ar. A presença do alienígena era avassaladora, e todos podiam sentir o perigo iminente. O menino fechou os olhos com força, esperando o inevitável. Ele desejava que tudo fosse apenas um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas a realidade era implacável, e o perigo estava cada vez mais próximo. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Alienígena no shopping, histeria em massa, cobertura do governo. A internet explodiu com teorias e especulações. Foi uma invasão? Um batedor? Uma mensagem? Ninguém sabia ao certo. Alguns descartaram como um boato, uma pegadinha elaborada que deu errado. Outros apontaram para a falta de imagens claras, os relatos conflitantes de testemunhas. Mas no fundo, todos nutriam uma certeza arrepiante. Algo havia acontecido naquele dia. Algo além da explicação. O shopping permaneceu fechado. Um monumento silencioso e assustador ao terror que havia se desenrolado. Chega de risos de crianças, chega de conversa de compradores, apenas o eco de gritos e a memória persistente de olhos vermelhos brilhantes. O mundo assistia, prendendo a respiração, esperando por respostas, esperando por segurança. Mas as respostas não vieram. O silêncio das autoridades era ensurdecedor. O desconhecido era enorme. Seção 8. Um silêncio arrepiante. Desce. Dias se transformaram em semanas. O choque inicial deu lugar a uma inquietação torturante. A vida continuou, mas estava diferente. O mundo parecia menos seguro. O céu, antes uma fonte de maravilhas, agora carregava a ameaça do desconhecido. As pessoas seguiam suas rotinas diárias, mas a memória persistia. Uma sombra no canto do olho. Um ruído repentino na noite. O alienígena tinha ido e vindo, mas seu impacto foi profundo. Seção 9. A investigação. Começa. Agências governamentais invadiram o shopping. Homens de terno preto e óculos escuros. Eles isolaram a área, seus rostos severos. A busca por evidências começou. O shopping, que antes era um lugar de alegria e compras, agora estava envolto em um clima de tensão e mistério. Os agentes, com suas expressões impenetráveis, moviam-se metodicamente, cada um com uma tarefa específica. A atmosfera era densa, carregada de incerteza e medo. Mas que evidências eles poderiam encontrar? A clarabóia estilhaçada, as manchas de sangue no chão, os relatos das testemunhas, cada um mais inacreditável que o anterior. Era um quebra-cabeça com peças faltando, um pesadelo do qual não se pode acordar. As testemunhas estavam em estado de choque, suas vozes trêmulas ao descrever o que viram. Alguns falavam de uma figura misteriosa, outros de sons estranhos que ecoavam pelo shopping. Cada detalhe, por mais pequeno que fosse, era crucial para a investigação. Os agentes sabiam que estavam lidando com algo fora do comum, algo que desafiava a lógica e a razão. A clarabóia estilhaçada, as manchas de sangue no chão, os relatos das testemunhas, cada um mais inacreditável que o anterior. Era um quebra-cabeça com peças faltando. Um pesadelo do qual não se pode acordar. A cena era desoladora, um lembrete sombrio do que havia acontecido. Os agentes continuavam a busca, determinados a encontrar respostas. Cada pista, cada fragmento de informação, era um passo mais perto da verdade. Mas a verdade, como logo descobririam, era mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar.
Seção 10. Cicatrizes. Permanecem. O shopping acabou reabrindo, mas nunca mais foi o mesmo. A alegria despreocupada havia sumido, substituída por uma consciência sombria. As pessoas vinham fazer compras, mas as memórias persistiam como fantasmas pelos corredores. O menino que havia se escondido debaixo da mesa ainda tinha pesadelos. O casal de mãos dadas nunca mais voltou. O mundo havia vislumbrado o abismo e o abismo havia olhado para trás. Seção 11. Em busca das estrelas. O encontro alienígena se tornou um momento decisivo. Um lembrete da vastidão do universo e da insignificância da humanidade. Estávamos sozinhos? Não mais. A questão agora era: o que eles queriam? A busca por vida extraterrestre ganhou nova urgência. Telescópios vasculhavam os céus. Sinais foram enviados ao espaço. O universo estava ouvindo. E em algum lugar, lá fora na escuridão, algo pode estar ouvindo de volta.